Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Por um acaso eu atendi uma paciente que me remeteu a tratar disso aqui. Talvez você se lembre, pelo menos as pessoas que tenham talvez mais de 30 e 40 anos, lembrem de um desenho animado que era muito comum e famoso, chamado Scooby-Doo. Nesse desenho tinha dois personagens importantes. O próprio Scooby-Doo, que era um cachorro falante, e o outro, o dono do Scooby-Doo, que era Salsicha. E tem uma característica no desenho que é Scooby e Salsicha, em todo o desenho, eles têm o mesmo tipo de comportamento. Eles estão sempre algo trêmulos, sempre temerosos, sempre estão abraçando-se com medo do que pode acontecer em todas as situações. Então eu vou pegar esse flash desse desenho. O desenho animado é uma coisa curiosa, porque o personagem, ele mantém o caráter dele todo o tempo do desenho. Então, se nós pegarmos Tom e Jerry, que é da década de 40, o personagem Tom e o personagem Jerry, eles são os mesmos. Eles se mantêm, eles não evoluem. Obviamente, o tempo não passa para eles. Por isso, permite que nós usemos esses exemplos de personagens de desenho animado para nos referirmos àquilo que eu vou falar aqui agora, que são os transtornos de personalidade. Essa palavra personalidade, que tem um sentido técnico e tem um sentido popular. Ter muita personalidade é uma frase comum. Fulano tal tem personalidade, como se fosse uma imponência, um destaque. Mas personalidade, talvez a forma mais simples de nós entendermos personalidade é que é a nossa impressão digital. Aquela que nós carregamos ao longo da vida, em que tudo que nós fazemos está presente uma coisa de... Por exemplo, eu sou Tom. Frequentemente as pessoas dizem, isso é coisa de Tom, porque é do meu jeito fazer desse jeito, vamos assim dizer. Então, personalidade tem uma definição famosa, hoje em dia já não mais, mas que eu acho muito poética, de um antigo psiquiatra já falecido, Emílio Mira e Lopes, que terminou morrendo aqui no Brasil, cubano, na década de 60, que ele dizia que personalidade é a silhueta virtual das pessoas, a silhueta virtual, não, desculpe, a silhueta psíquica das pessoas. Se nós imaginarmos uma silhueta, não é? Que, por exemplo, meu perfil na escuridão, essa silhueta me identifica, embora a pessoa reconhece quem sou eu, embora eu não esteja mostrando tudo meu, mas está me mostrando as características básicas minhas do meu rosto. Se pegarmos essa analogia de Emílio Mira Lopes, de que a personalidade é a silhueta psíquica da pessoa, ou seja, é o padrão de reconhecimento da pessoa, o que nós chamamos de transtorno de personalidade talvez seja exatamente o contrário do que as pessoas chamam de ter personalidade. A principal característica da personalidade é a adaptabilidade. É a capacidade de, ao longo do tempo, aquele jeito pessoal, aquela silhueta psíquica, ir se adaptando aos modos diferentes de vida, aos tempos que vão se passando, às dificuldades que vão se encontrando e a própria idade que vai avançando.
Então, a característica da personalidade é a adaptabilidade, é a mutabilidade. É ser mutável, é ser adaptável, é ser móvel. Regra geral, quando se fala no dia a dia ter personalidade, parece-me soar como usar exatamente o oposto. Aquela pessoa tem personalidade, ela é sempre a mesma. Isso é o contrário de uma personalidade sadia. Uma personalidade sadia é uma silhueta psíquica reconhecível, mas que se adapta às circunstâncias. Enquanto que aqui que nós chamamos de transtorno de personalidade é um modo de viver, é um modelo de vida que se torna cristalizado, que se torna fixo e, do ponto de vista diagnóstico, a partir da adolescência, e que, portanto, não só identifica como todas as personalidades identificam a pessoa, mas são previsivelmente, elas funcionam previsivelmente, porque elas são sempre a mesma. Ou aquilo que elas se queixam é sempre a mesma. Por exemplo, o exemplo de Scooby e Salsicha. Existem vários tipos de personalidade, de transtorno de personalidade, que significa esse padrão cristalizado de comportamento. Cristalizado e, portanto, repetitivo. Então, Scooby e Salsicha, que todo o tempo, em todas as circunstâncias, eles são temerosos do que quer que venha a acontecer. Essas pessoas que desde muito cedo se comportam temerosas diante do futuro, vamos fazer um exemplo prático, uma pessoa que recusa a promoção com receio de se expor, com receio do que possa vir. Uma pessoa que recusa um profissional, por exemplo, de medicina, que se recusa durante o tempo de estudo, ele tem medo de dar plantão, com medo do que vai encontrar. Essa atitude Scooby Salsicha, que está sempre temerosa diante do que possa acontecer, independente da capacidade da pessoa lidar ou não. Em psiquiatria, nós chamaremos isso de transtorno de personalidade de evitação ou evitativa, ou transtorno de personalidade ansiosa. Então, em Scooby e Salsicha, aparecem essas duas características nos dois nomes alternativos. Eles estão sempre ansiosos, ou seja, eles aparentam estar tremendo, ou Salsicha, não vai dar certo, Scooby, não vai dar certo, Scooby. Temerosos, negativistas em relação ao futuro, e visualmente eles estão trêmulos, que corresponde mais ou menos ao estereótipo da ansiedade. E são evitativos, porque a evitação é a palavra técnica para aquela manobra que nós fazemos de deixar de fazer aquilo que nós tememos fazer. Isso é uma evitação. Como eu temo que vá acontecer, desde agora eu deixo de tentar fazer. Então, eu já tive vários exemplos em consultório, e provavelmente quem é psicoterapeuta, ou psicólogo, ou psiquiatra, já teve pessoas que claramente diziam assim, eu gosto muito do meu companheiro ou da minha companheira, e gosto tanto que eu temo que ele termine comigo. Por isso, eu estou pensando em terminar antes que ele termine comigo. Perceba, não é um medo de acontecer puro e simples. Ela toma a iniciativa de evitar isso. Ela recusa isso, a pessoa, ela que eu me refiro à pessoa. Se recusa a aceitar, é como se tudo fosse um desafio e desde logo insuperável. Portanto, a pessoa abandona tudo. Então, a tendência de uma pessoa que seja uma personalidade evitativa é a vida não crescer. Porque, até por um exemplo prático, eu agora estou sentado, mas quando eu me levantar e ficar parado, eu estou equilibrado.
Mas se eu me mover para andar, o que é o andar? O que é a marcha? É um desequilíbrio rítmico, porque cada vez que eu tiro o pé do chão eu me desequilibro. É tanto que eu preciso imediatamente colocar o outro num ritmo certo. Se alguma coisa atrapalhar esse ritmo, eu caio. Mas o andar é um desequilíbrio rítmico, tem que ser mantido. Uma pessoa evitativa é como aquela que deixa de fazer qualquer coisa na vida com medo de. Então, literalmente, essa pessoa ao longo da vida será provavelmente uma pessoa que não anda no sentido de evolução pessoal. Estagna na sua atividade profissional, estagna em sua vida afetiva, estagna em sua vida social. É como se uma pessoa eternamente paralisada, parada. Por que isso é importante em psiquiatria, esse diagnóstico? Porque os chamados tranquilizantes, que são tecnicamente os benzodiazepínicos, e as outras medicações que nós usamos, que são inibidores de recaptação de serotonina, que também são antidepressivos, mas nessa situação são usados como ansiolíticos. Eles são muito úteis para quem tem transtornos de ansiedade. Repare, tem uma sutileza na psiquiatria que escapa aos médicos em geral e principalmente aos pacientes. Existe o diagnóstico do transtorno clínico, que, portanto, entre aspas, é uma doença, para a qual o remédio tem um efeito específico. E existe o diagnóstico do transtorno de personalidade, que é uma marca estrutural. Portanto, remédio não afeta isso. Os transtornos de personalidade, o remédio não afetam, porque eles não são sintomas clínicos. Eles são jeitos de se comportar que se tornam mal adaptativos. Como o transtorno de personalidade ansiosa evitativa exibe uma característica ansiosa por definição, frequentemente a pessoa se considera ansiosa e busca usar medicação para resolver isso. E, obviamente, a medicação será insuficiente para fazer, não vai resolver. Por isso, a pessoa tende mais facilmente a aumentar o uso das medicações, principalmente os benzodiazepínicos, tentando resolver com remédio algo que não é para remédio, que é o transtorno de personalidade. Claro que pode acontecer e acontece as pessoas terem o que nós chamamos de comorbidade. Ter um transtorno de personalidade ansiosa e, em cima disso, ter um transtorno de ansiedade clínica que aparece mais tarde na vida dela. Ou seja, ela tem uma base Scooby-Doo, uma base Scooby-Salsicha, e em cima disso aparecem sintomas de ansiedade permanentes, ou pelo menos duradouros, de ansiedade clínica. Essa ansiedade clínica pode se associar a uma medicação para procurar tratar, mas jamais ela vai ter para o paciente a visão de que está resolvendo tudo, porque ela vai continuar sempre com essa base temerosa. Então, possivelmente, será aquele paciente que vai dizer: eu melhorei muito do que eu sentia, mas eu continuo com medo de fazer tudo. Essa busca de tratar com remédio, que é estrutural, termina por ser um dos grandes provocadores de abuso de substâncias tranquilizantes em psiquiatria. Embora seja um assunto delicado, eu espero que haja sido útil para você, esteja sendo útil para vocês essa reflexão que eu estou fazendo. Tchau.